Em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu estou verdadeiramente, tenho todo o gosto em estar aqui, falar de um tema que para mim é muito, muito grato. Quero dar os parabéns à Coverflex por este estudo, por encarar os benefícios flexíveis hoje em dia, mas confesso que ontem, à noite, quando pensei que hoje estaria aqui, comecei a ficar ligeiramente preocupada por duas razões. A primeira é que percebi que ser a última a falar já foi tudo dito e tudo o que é importante já foi dito. Portanto, acredito que a minha intervenção agora é diferente e vai-se basear naquilo que são as minhas reflexões, tudo aquilo que eu tenho feito em termos de investigação relativamente ao tema e tudo aquilo que foram as aprendizagens que me trouxeram até aqui. E vou começar por vos desafiar a fazermos aqui um brevíssimo exercício de visualização. Quando eu falo em flexibilidade, qual é a imagem, estamos a falar de um conceito, qual é a imagem que vos surge? Qual é a imagem quando se fala em flexibilidade? Para uns pode ser o vento nas árvores e a flexibilidade da planta. Para mim, a imagem que me salta sempre à cabeça é de uma contorcionista em posições, ou um yogi em posições indizíveis e, para mim, impraticáveis, mas a flexibilidade tem muito a ver com a nossa maneira de ser, de estar, o nosso perfil, com a maneira como nós lidamos com os nossos valores, com o nosso alinhamento de vida, o nosso propósito individual e tem muito a ver também com aquilo que são as nossas crenças. E se nós teremos crenças muito boas, nós podemos ter crenças que sejam altamente limitadoras e que nos impeçam de crescer como nós gostaríamos de crescer. E quando se fala em flexibilidade, nós temos que falar no mindset. Um mindset que tem que ser de aprendizagem, de crescimento, um mindset de evolução, em que nós temos que ter nítida certeza de que aquilo que nos trouxe até aqui não é o que nos vai levar daqui para a frente, que muitas coisas novas nos esperam e que podemos enquadrar a nossa vida, a nossa maneira de ser, de estar e de trabalhar de uma maneira diferente. Aliás, a pandemia o que é que nos trouxe? A pandemia, com tudo de mal que nos trouxe, conseguiu provocar a implementação de alguns modelos, e foi provocar, foi obrigar, ficamos confinados, que já estavam a ser estudados, que já estavam a ser equacionados, mas que ainda ninguém tinha tido a coragem de implementar. E quando estes modelos são implementados à força, como eu costumo dizer, as dores são maiores e os danos também, por vezes, são maiores. Mas, se me permitem, deixem-me voltar um bocadinho atrás e vamos fazer aqui um breve enquadramento. Nós demoramos 2 séculos a passar da jornada de sol a sol, ou de 14 a 16 horas por dia, para as 40 horas semanais. Foram exatamente 2 séculos. Se lembrarem, aquilo que Taylor faz ao escrever o seu tratado de gestão científica é teorizar aquilo que ele considerava ser o trabalho num método de comando e controle. Manda quem pode, obedece quem deve, os trabalhadores não questionavam as ordens que lhe eram dadas e nem sequer eram pagos para pensar, eram pagos para obedecer. Nós estávamos exatamente no modelo de contratos de obediência. Não são contratos de trabalho, mas contratos de obediência. Infelizmente, isso durou muito tempo. Durou durante todo o século XX e, infelizmente, eu acho que ainda há por aí uns resquiciozinhos disto que espero bem que se vão diluir em breve. E isto fez-me pensar noutra coisa. Fez-me pensar na chamada Semana das 4 horas, a designada Semana das 4 horas. Onde é que surge a Semana das 4 horas? A Semana das 4 horas surge num teórico, como sempre, um consultor que tinha a sua própria empresa e que tem a sua própria empresa, Andrew Barnes, nos Estados Unidos, e que, contrariando a tendência anterior de Alan das 8-8-8, todos nós já ouvimos falar nas 8 horas para dormir, de 8 horas para trabalhar, de 8 horas para descansar, que é uma divisão arbitrária como qualquer outra, Andrew Barnes resolve fazer uma experiência na sua própria consultora e começar a dizer, em 2018, e começar a dizer às empresas com quem trabalhava, vamos experimentar as 4 dias por semana de trabalho. A 4 Days Week era maravilhosa, porquê? Na conceptualização que foi feita.
Porque ela implica nós trabalharmos 80% do tempo, termos 100% do salário, mas concomitantemente ter 100% de produtividade coletiva. E isto baseado em quê? Não estamos a pedir o impossível, estamos a pedir ganhar em produtividade através da tecnologia. Mas não só. E há bocadinho falou muito bem sobre produtividade, e para mim a produtividade está num triângulo que é preciso ter em consideração e que nós temos que equacionar. Se queremos flexibilidade, se queremos novos modelos de trabalho, nós temos que equacionar o trabalho de... Eu tenho muita dificuldade em traduzir estas palavras, em ownership, em propriedade. Eu tenho ownership eu lidero a minha vida, eu lidero o meu trabalho, portanto sou responsável. E se eu sou responsável, eu sou accountable. Portanto, temos ownership, responsibility and accountability. E o ser accountable é prestar contas. Eu sei quais são as minhas funções, sei como é que quero desenvolver e liderar a minha vida e o meu trabalho e eu vou prestar contas. E através deste triângulo nós temos que começar a trabalhar nesta base para depois falar em ter semanas de 4 dias e semanas que continuam a ser produtivas. Além disso, eu há bocadinho, mas aí já não foi a questão de ser a última a falar, mas comecei a olhar para esta plateia toda e comecei a pensar, senti-me quase como há uns anos atrás, quando fiz uma mudança de casa e estava a tentar pôr livros, a inventar sítios para pôr os muitos livros que tinha, e a minha filha me diz, mãe, porquê é que não dás isso tudo? Aqueles eu ainda percebo. Agora estas enciclopédias enormes que vieram de casa da avó, para que é isto? Eu disse-lhe, querida, aquilo era o meu Google. Achei que era a maneira de lhe explicar. Mas tu alguma vez abriste aquilo? Eu disse, quando tu precisas de uma informação, o que é que fazes? Vou à net, vou ao Google. Pois, eu ia desfolhar enciclopédias e atlas, aquele atlas que tu tanto gostas de ver com os mapinhas. Eu aqui confesso que me senti quase, não foi pré-net, foi pré-histórica. Porque, de facto, ter nascido e ter começado a trabalhar antes da introdução de todas as ferramentas tecnológicas que a internet nos vai proporcionar, fez-me, e comecei a olhar para a sala e a pensar, será que ainda há aqui alguém que, como eu, já não trabalhei nesse paradigma dos 44 horas ou 48 horas semanais, mas eu lembro muito bem a miúda da passagem do sábado de manhã, designada semana inglesa, em que se trabalhava o sábado de manhã, ou até havia gente que trabalhava o dia inteiro, para as 40 horas. E que foi e encontrei um senhor lá ao fundo que muito querido me disse, lembro-me muito bem, não é a única, não esteja preocupada. Fiquei com uma sensação um bocadinho menos dinossauro. E com isto vocês devem perceber que de facto já vivi um bocadinho mais tempo. E a resistência que houve à passagem dos sábados, de se trabalhar ao sábado para se ter uma semana de 5 dias, foi uma resistência imensa. Envolveu o poder político, envolveu sindicatos, envolveu tudo aquilo que podem imaginar e que acabou por ser implementado. E isto leva-me aqui a fazer uma breve análise convosco, uma breve reflexão sobre o que é a flexibilidade no mercado de trabalho hoje em dia e o que é que os colaboradores querem. Os colaboradores querem a adaptação àquilo que são as suas necessidades. Eu não estou a falar no work-life balance, eu não gosto muito da expressão. Eu acho que o que os trabalhadores querem e eu gosto mais da palavra colaboradores que trabalhadores, é poderem ter, de facto, as suas necessidades básicas minimamente garantidas, ou seja, os teus tempos de trabalho e os teus tempos de descanso, terem segurança física e emocional. E depois da pandemia, este tema da segurança emocional tem sido um tema que é um tema muito premente e urgente de tratar, e infelizmente muito ligado à saúde mental. E, por último, querem poder cuidar da família. E é engraçado porque nas tendências do estudo aparecem os séniores. Porque assim, quando pensamos na família, pensamos sempre em casais jovens, sem rede de suporte e que têm constrangimentos de ter filhos para creche, de filhos doentes, faltas, absentismo, etc. Mas cada vez mais, dada a longevidade, nós temos séniores que cuidar.
E esses séniores muitas vezes não têm só questões físicas, desafios físicos, têm questões que também são de foro mental e que é muito complicado porque não podem ficar sozinhos. Portanto, a flexibilidade tem a ver com tudo isto. A flexibilidade tem a ver com a maneira como nós queremos trabalhar. Onde é que eu trabalho? Eu não me vou alongar aqui porque há duas grandes questões que se levantam. Por um lado, o espaço, por outro lado, o tempo. Eu acho que as empresas com os novos modelos de trabalho têm que reinventar os seus espaços. Podem rentabilizar espaços, podem fazer novas alocações de espaço, mas os espaços vão ter que ser adequados àquilo que são os novos modelos de trabalho. E já volto ao espaço. Em relação ao modelo em si, os colaboradores, os trabalhadores, como quiserem designar, querem trabalhar a partir do sítio que lhes for confortável e onde possam ser produtivos, de facto. Porque se houver a tal responsabilização e a tal prestação de contas, independentemente de onde eu trabalho, a produtividade aparece. Querem perceber quando é que querem trabalhar? Eu pergunto-vos, têm a noção de qual é o vosso ciclo? Se são matutinos, se não vespertinos? Eu sou daquelas que sou matutina, gosto de começar a trabalhar logo de manhã e vai tudo à minha frente e que ao fim do dia eu posso continuar, mas já estou cansada. O meu ciclo é de facto matutino. Trabalhar cedo e mesmo que eu tenha que estender o meu dia, eu sou produtiva de manhã e é aí que eu tenho que colocar as minhas tarefas mais importantes. Há pessoas que são vespertinas. Eu há muitos anos tive uma sociedade com uma senhora em que eu gostava das manhãs e ela abria a pestana a partir do meio-dia ou 1 da tarde, que era verdadeiramente interessante porque nos completávamos. Além disso, este trabalhar quando eu quiser, se houver o tal triângulo de responsabilidade e de prestação de contas, nós podemos dar aqui alguma previsibilidade. Nós podemos estar todos em rede, nós vamos continuar a cumprir prazos, nós vamos ter as tarefas que sejam precisas ter em conjunto e conseguimos ter essa previsibilidade porque a grande vantagem da tecnologia, e a tecnologia é tão boa quanto aquele que a usa, não há tecnologias nem boas nem más, a mesma tecnologia que pode servir para um ciberataque é a mesma tecnologia ou similar que serviu para, num período recorde, ter uma vacina para o Covid. Portanto, a tecnologia é tão boa quanto aquele que o usa. E, nessa medida, a previsibilidade do trabalho continua a existir. E, por fim, como é que eu trabalho? Se eu tenho determinado ciclo, se eu sou mais matutino ou mais vespertino, eu vou escolher as tarefas que vou alocar ao longo do meu dia. Eu prefiro fazer tarefas que precisem de mais foco de manhã, eu preciso de tarefas que sejam mais ligeiras, digamos assim, à tarde. E esta adaptação dos modelos de trabalho vai mudar completamente o paradigma. Nós passamos do tal designado Taylorismo de comando e controlo para um outro paradigma de confiança e de inspiração. Eu defendo que as lideranças importantes não são a do líder que está no topo, são as lideranças transversais, são as lideranças invisíveis dentro das organizações, que têm que começar por liderar a sua própria vida, liderar as suas equipas e ter a capacidade de haver toda uma inclusão muito grande e não para quebrar esta cadeia de comando e controle. Nós temos que criar confiança, nós temos que ter líderes inspiradores que nos permitam passar de paradigma e ter uma vida muito mais livre, por assim dizer, do que o modelo anterior. E isto faz-me pensar numa coisa que também é muito interessante, é que houve aqui uma deriva do poder. O poder passou ou está a passar das organizações para as pessoas. São elas que vão dizer o que é que gostariam de ter. O último objetivo já não é o lucro em si, mas o objetivo já passa por ser também a prosperidade mútua. Ou seja, nós queremos ter benefícios, nós queremos ter partilhas daquilo que é a prosperidade
que era só dos acionistas, cada vez mais há a tendência de haver prosperidade para os outros stakeholders. E, por fim, e tão importante quanto isto, nós passamos do paradigma do eu, o eu todo-poderoso dentro da organização, para o nós. Nós que queremos ser escutados enquanto colaboradores, nós que queremos ser ouvidos, e se as necessidades dos colaboradores continuam a ser exatamente as mesmas, ou seja, um salário que garanta a sua segurança financeira, querem ter estabilidade e segurança, essencialmente segurança emocional, segurança de alguém está comigo ao meu lado que me pode ajudar e em que eu posso confiar, e esta é a segurança que é verdadeiramente importante dentro das organizações, e também poderem perceber que são escutados, que têm verdadeiras políticas de equidade, de diversidade e de inclusão. E eu aqui já tudo foi dito, deixem-me só realçar duas coisas que para mim são verdadeiramente importantes. Em primeiro lugar, quando eu falo em diversidade, é a diversidade que não passa só pela diversidade de género, de orientação sexual, de raça, de língua, de diferenças culturais de países diferentes, mas geracional também. É muito interessante, porque pela primeira vez na história nós temos 5 gerações no mercado de trabalho. Há dias num cliente, uma empresa familiar, e eu trabalho bastante com PMEs portuguesas e empresas familiares, e alguém me dizia: Emília, descobri que já temos 5 gerações cá em casa. E nós precisamos de fazer aqui um alinhamento de equipa, porque assim, os mais novos, os que têm 20 e tais, são giríssimos. Fiquei um bocadinho surpreendida com a abordagem. São giríssimos, porque dizem o que pensam e fazem o que dizem. Portanto, são muito previsíveis. Nós sabemos sempre o que é que ele quer. E ai de nós que não fazemos o que é que eles querem, que eles vão porta fora. A minha questão sabe aqueles do meio, a quem eles reportam, que nem sempre conseguem perceber fazer esta ponte, criar laços e fazer esta ligação. E eu penso assim, nós costumamos dizer que as 2 gerações que entraram no mercado de trabalho, e tendo 5 gerações, nós temos lá tudo, desde a silenciosa, os baby boomers, a geração X, e agora os millennial e os Z, que eu acho imensa graça quem chamam zoomers, provavelmente por causa da influência do Zoom. Estas 2 gerações dizem o que pensam e depois fazem o que dizem, porque são nossos filhos. Fomos nós que os educámos assim. Fomos nós que lhes dissemos que têm que ser autênticos, que têm que ser responsáveis, que têm que ter a liberdade de dizer as suas pretensões, que nós os escutamos, que nós estamos lá para eles. Portanto, se é uma geração, são 2 gerações que estão tendencialmente mais qualificadas, são 2 gerações também que nós educamos assim. E se nós os educamos assim, nós temos a obrigação de os integrar no mercado de trabalho com tranquilidade e com a certeza de que tudo aquilo que nos trouxe até aqui não é aquilo que nos vai levar daqui para a frente. Temos que estar abertos a escutar as suas aspirações. Temos que estar abertos a que eles têm uma nova abordagem de criação de comunidade. A maneira como eles veem a sua intervenção na sociedade, a nível social, a nível do ambiente, de responsabilidade, de sustentabilidade. E estas integrações têm que ser feitas, não porque há cotas, mas têm que ser feitas porque é nesta sociedade que nós vamos viver. Eu estou extraordinariamente curiosa e digo-vos, gostaria de trabalhar mais 10 ou 15 anos para poder perceber como é que a tecnologia nos vai ajudar a criar maior produtividade, nos vai ajudar a ter uma maneira diferente de trabalhar e como é que a tecnologia nos vai proporcionar, e as empresas têm a responsabilidade de, em primeiro lugar, conseguirem ter conversas difíceis sobre modelos de trabalho, os espaços. Eu tenho que incentivar os meus colaboradores a ter tempo para a aprendizagem. As empresas têm que dar o espaço onde essa aprendizagem se possa realizar, dar tempos para que possam ser criativos, dar tempo para que possam ter ações comunitárias ou de voluntariado. Este é o papel das empresas e isto tem que passar por colmatar 3 grandes expectativas.
em primeiro lugar, como é que nós vamos introduzindo tecnologia, vivendo com ela e crescendo com ela, numa de aprendizagem. Em segundo lugar, como é que vamos gerir as expectativas relativamente a duas coisas. Em primeiro lugar, ao trabalho e à produtividade. Em segundo lugar, em relação à compensação. E cada vez mais nós queremos compensação flexível. Compensação flexível que passa por tudo aquilo que nos foi dito nas tendências do estudo, mas em, por exemplo, as férias são valorizadas. Muitas vezes os nossos colaboradores preferem ter mais dias de férias e abdicam de outras coisas, como, por exemplo, ter um carro da empresa. Para que é que eu quero um carro da empresa? Eu tenho o meu, é pequenino, é elétrico, é o que eu quero, está de acordo com os meus valores, ponto. E isto, esta partilha de informação, o auscultar o outro e perceber, de facto, o que é que os nossos colaboradores querem, vai fazer com que haja aqui uma boa gestão de expectativas. E, por fim, há uma coisa que, quanto a mim, não passou de moda. Nós temos que liderar pelo exemplo. Nós temos que liderar pelo exemplo e ter consciência de que não podemos ter a veleidade de ainda deixar haver alguns resquícios de um método de comando e controle, mas passar para um paradigma de confiança, criar confiança, e a confiança cria-se, a confiança sedimenta-se, criar espaços que sejam apelativos para que os colaboradores possam querer vir trabalhar, possam querer vir reunir quando faz sentido, mas temos que ter uma coisa em perfeita noção de uma coisa, é que nós não vamos dizer que temos um modelo de trabalho híbrido quando dizemos ao colaborador, ok, a partir de agora somos híbridos, segundas, quartas e sextas tens que estar das 9 às 5. Isto não é trabalho híbrido. Trabalho híbrido é aquele em que o colaborador diz, eu vou à empresa quando faz sentido, quando combino com o meu colega que vamos fazer determinado trabalho, quando vamos ter momentos de celebração. E os momentos de celebração são verdadeiramente importantes. Temos que ter espaços nas nossas empresas para celebrar não o aniversário da empresa, não o aniversário do fundador, mas as conquistas daquela semana. É isto que vai criar comunidade. Estamos num novo paradigma em que não trabalhamos, não vivemos para trabalhar, nós estamos a trabalhar para ter uma vida diferente, em que temos que ter alinhado o propósito da organização com os nossos valores, com as nossas expectativas e com a certeza, como eu vos disse, de que tudo o que chegou até aqui fica a aprendizagem daqui para a frente. Nós vamos ter novos desafios, novas aprendizagens e se não houver, de facto, um mindset de crescimento, um mindset de aprendizagem contínua e não proporcionarmos isso aos nossos colaboradores, o sucesso será diferente. Portanto, sim, eu acredito que inteligência artificial, blockchain, a introdução de novas tecnologias, aliado a conversas cada vez mais produtivas com todos aqueles com quem trabalhamos, nos vão levar a uma maior flexibilidade, adaptada às nossas necessidades e, indubitavelmente, a um mundo novo. Era a minha partilha. Muito obrigada.